Fala pessoal, meu nome é Daniel e sou um dos especialistas em investimentos do Vai Pelos Fundos. Esse vídeo foi feito em parceria do Vai Pelos Fundos com o Funds Explorer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar a se inscrever nos dois canais, tanto no Funds Explorer quanto no Vai Pelos Fundos. Agora sim, vamos para o vídeo. E o que eu acho que aconteceu, Daniel? Acho que é um assunto interessante para a gente trazer aqui. De fato, o número de investidores no Brasil cresceu muito Sim. nesses últimos 7, 8 anos, de 2017 para cá. Eram 80 mil investidores quando a Suno começou, em fundos imobiliários, e hoje são cerca de 3 milhões. E eu acho que essa avalanche de novos investidores fez com que alguns investidores não tivessem sido preparados da maneira adequada para investir num produto que é naturalmente de renda variável. E eu tenho visto muitas pessoas vendendo a qualquer preço. Eu já vi relatos assim do tipo, pessoas que estão vendendo porque não aguentam mais as quedas. E isso não tem a ver com o ativo, é o psicológico da pessoa. E obviamente que existem investidores que começam a fazer conta. Qual que é o valor de reposição? Quanto custa replicar este ativo? E o que eu começo a ver é que existem muitos ativos com muito desconto, alguns até de 50%, principalmente nos fundos menores. Então, os descontos que eu tenho visto hoje em fundos imobiliários eu não vi ao longo da minha carreira, é por isso que eu tenho alocado cada vez mais nessa janela em fundos imobiliários, fundos listados em geral. Uau, não, olha só pessoal, vale ouro, hein? Então, a gente está ouvindo aqui de um investidor que está desde 2014, não é, falando algo tão forte quanto isso, né? Então a gente recebe muitas perguntas de pessoas ansiosas, então a gente está ali, né, em um momento, talvez um dos principais momentos dos últimos anos para se investir em fundos imobiliários. E, Thiago, por Outra coisa que favor. eu queria adicionar aqui, Daniel, já só complementando esse assunto, a gente vê alguns fundos caindo o número de investidores, acho que praticamente todos, assim, ou muitos dos fundos têm diminuído o número total de investidores. Não são todos, mas uma maioria deles tem perdido clientes. Só que o número de cotas ele é constante. Isso significa que tem uma certa concentração. Se o número de cotistas por fundo tem caído e o número de cotas é constante, significa que está tendo uma concentração. Os cotistas estão ficando, vamos dizer assim, estão ficando os cotistas com mais recursos no fundo. E a gente já fez alguns estudos que quem tem vendido são os investidores com menos de 100 mil reais e os investidores que têm comprado são os investidores de mais de 100 mil reais aplicados na categoria. Então, a dúvida que eu trago é a seguinte, qual que vai ser o smart money? É o pequeno investidor ou vai ser o grande investidor que geralmente tem acesso a mais ferramentas, né? Então, é só uma provocação que eu gostaria de trazer aqui ao público, né? As cotas estão se concentrando nos grandes investidores. Será que eles se tornaram grandes investidores fazendo maus negócios? Ou não? É uma boa Sim. provocação. Na semana passada, não me engano, foi na semana passada que a gente estava conversando aqui com o Baroni, ele falou que o mercado está depurando, né? Ou seja, estão ficando os investidores que tem que ficar aqui. E faz, de certa forma, sentido, assim, porque isso aqui é uma filosofia minha, viu, Thiago? Você pode discordar, ficar à vontade. Mas eu acho que o investidor ele tem que saber também qual tipo de ativo serve para o quê e qual que é o perfil dele. Ele pode Com discordar de certeza. mim à Não, vontade. e é exatamente isso. Não tem que discordar, é Então, isso. então você não pode comparar, por exemplo, uma ação, pega uma VEG da vida, tudo bem, né? Incrível e tudo mais, com toda a lucratividade, etc. Inclusive, aí passou a ser, mais uma vez, uma das ações mais relevantes. Mas você não pode comparar isso com fundos imobiliários, né? Assim, é o exemplo lá do Baroni da padaria, né? Você tem um imóvel da padaria, esse é o fundo imobiliário, um imóvel bom, na esquina, etc e tal. E tem a padaria, que pode virar uma franquia, etc e tal. Então você não pode comparar ali bananas com maçãs e também você não precisa fazer um fla-flu. Você pode ter ali os dois ativos e também, né, caso você goste de renda fixa, etc e tal, no seu patrimônio. Então, show de bola. Mas eu queria pegar esse ponto aí que você falou de mentalidade, porque hoje em dia, por mais que a gente tenha um aumento incrível no número de investidores, tem fundo com mais de 1 milhão de investidores. Quando você começou lá em 2014, isso aí era loucura, Nossa. né? Não, o total de investidores era 80 mil investidores na Bolsa, e eu ainda não investia nessa época, mas se não me engano, 2012, 2013, um fundo do Banco do Brasil de agências, ele dobrou a indústria, foi de 40 para 80 mil cotistas
em um Sim, dia que foi o IPO desse fundo de agências do Banco do Brasil, que eu nem sei se existe, mas acho que existe, mas essa era a indústria, assim, era mato mesmo. sim. Não, mas eu lembro que quando eu comecei, depois de você em ações, eu comecei em 2016. Na época lá que estava realmente uma queda, né? Eu falei, nossa, vou começar a investir em renda variável aqui. E eu lembro que para fazer uma corretora, eu fui inclusive no Banco do Brasil para ser minha primeira corretora. E eu parei a agência porque ninguém sabia como é que ia abrir ali a corretora, né? E Sim, hoje em sim, dia tem uma facilidade incrível, enfim, com a Sintex, com a educação financeira também, que inclusive com vocês certeza. foram grandes responsáveis também, um dos grandes players, né? Mas eu queria falar dessa mentalidade, porque o que a gente tem visto do outro lado da moeda, né? São pessoas perdendo muito dinheiro, por exemplo, em apostas esportivas. Eu sei que você critica muito pirâmides financeiras, etc e tal. Qual que é a importância da mentalidade certa de longo prazo para o investidor de fundos imobiliários? É fundamental. Eu não vejo outro caminho, não só para fundos imobiliários, como para qualquer ativo, ter o mindset, a mentalidade correta. Eu posso falar aqui alguns atributos que são fundamentais, né? Primeiro de todos, a disciplina de você ser um poupador mensal, de você não parar no meio. Vai ter períodos melhores em termos de valorização, vai ter períodos piores em termos de valorização, mas você não pode parar. A paciência. Às vezes nem sempre aquele ativo que você gostaria de ter na carteira está no preço certo, então você tem que esperar. Então tem várias dessas coisas que são relacionadas à mentalidade, e eu sei que a palavra mentalidade ela foi meio deturpada, assim, desgastou ao longo do tempo por conta da ascensão dos coaches, etc. Mas é fundamental. Eu acho que os, os grandes investidores do mundo, o principal atributo deles, eu não acho que é a inteligência, vamos dizer assim, a capacidade analítica, apesar de ser importante também, mas é principalmente o estômago, é conseguir tomar decisões racionais em momentos difíceis, ser um poupador mensal, que é difícil, porque nós somos tentados ao consumismo a cada segundo de vida, né? As empresas estão fazendo publicidade, as lojas estão com vitrines boas, né? Existe uma certa pressão da sociedade para que nós nos tornemos consumidores contumazes. E se você não consegue fazer sobrar dinheiro no mês, não tem dinheiro para investir. Então, o primeiro passo que você tem que ter para ter sucesso é conseguir economizar dinheiro todo mês e depois investir de maneira inteligente, que a gente pode falar aqui o que eu julgo investir de maneira inteligente em fundos imobiliários, e eu estou vendo que, infelizmente, muitos investidores estão fazendo besteira nesse momento e estão vendendo simplesmente porque caiu nos últimos 2, 3 meses. Então, na minha opinião, deviam estar comprando. Show de bola. Pessoal, a gente bateu a meta dos 80 likes, mas como eu disse, era uma meta humilde. A gente está com 150 pessoas assistindo, com 120 likes. Dá para melhorar, vamos dobrar a meta, né? É, Você falando, Thiago, das pessoas fazendo ações talvez ali equivocadas em termos do que é o ativo, né? De vendas do ativo, no pior momento, a gente brinca muito daquela frase que é normalmente atribuída a Warren Buffett, né? Compre ao som de canhões e venda ao som dos violinos. A gente está vendo ali o pessoal fazendo um pouco o oposto, e a gente está vendo muitas críticas que, na nossa visão, também talvez assim, seria injustas, né? Sim, sim. Aquela clássica ganha no rendimento, perde na cota, etc e tal. Hoje, você acha Uhum. que fundos imobiliários continuam sendo interessantes? Com certeza, eu acho que nunca estiveram tão interessantes. E essa crítica de ganhando dividendo perde na cota, na verdade ela vale para a renda fixa também, a NTNB longa, né, que paga, não paga dividendos, paga rendimentos ali semestrais, ela teve um retorno total negativo no passado. E foi questão de uma conjuntura aí macroeconômica muito maior do que microeconômica dos fundos imobiliários. Os fundos de logística, por exemplo, acho que nunca tiveram uma saúde financeira e de vacância tão baixa. Não é um problema da categoria, é um problema do macro do Brasil, que quando o juro sobe, joga tudo para baixo. E não é só do Brasil, lá fora também. Os juros subiram nos Estados Unidos lá em 2022 e puxou tudo para baixo. As empresas de tecnologia e tudo mais. Depois voltaram, mas os juros eles são como a gravidade para o preço dos ativos. Quando os juros sobem, joga tudo para baixo. Então, o prêmio do ativo livre de risco, que são os títulos públicos,
ele aumentou. E isso impacta todos os investimentos. E nos fundos imobiliários, na minha opinião, eles aumentou também o prêmio de risco. Então, um fundo normalmente deveria tradear, sei lá, uns 200 bips, né? uns 2 pontos percentuais acima da NTNB. E tem gráficos aí, várias gestoras fazem isso, que também está na máxima histórica esse prêmio de risco. Mas na hora que a gente vai olhar os ativos em si, óbvio que existem exceções, tem fundos que tiveram de fato problemas, mas a maior parte deles, eu até quero preparar um estudo consolidado aqui, estão pagando dividendos recordes ou próximo dos recordes. Os fundos de shopping estão pagando dividendos recordes, os fundos de logística estão pagando dividendos recordes. Esse ano, os fundos de CRIs tendem a pagar bons dividendos. Então, a saúde dos ativos está boa na média. Óbvio que existem exceções, mas na média está muito boa. Agora, o preço caiu. Se a saúde do negócio está boa e o preço caiu, talvez seja uma oportunidade. É que a maior parte dos investidores, eles precificam a qualidade de um ativo referente ao desempenho desse ativo nos últimos meses, nos últimos 12 meses. E para mim isso não é investir, isso é analisar, é como dirigir olhando pelo retrovisor. Não é assim que se dirige, né? Então você tem que investir analisando a qualidade daquele ativo e não a performance dos últimos 12 meses, que muitas vezes foi gerada por um pânico, algo que está descorrelacionado com a realidade. A saúde financeira dos fundos imobiliários no Brasil, na média, está boa. Óbvio que existem exceções, de fato, no Infiagro teve alguns fundos que tiveram problemas, mas mesmo esses que tiveram problemas estão sofrendo muito mais na cota do que deveriam. Fundos que tiveram 5% de inadimplência e devem recuperar alguma coisa, caindo 40%. Então, óbvio que está tendo algum exagero, e alguém está comprando, alguém está vendendo. Então, a minha pergunta é, será que quem está vendendo está fazendo um bom negócio? É o que vamos descobrir ao longo do tempo. Sim. E se não me engano, era você que falava isso há alguns anos, que quanto mais se aproxima ali do tempo zero, é um jogo de soma zero também, no sentido de, quando você vai fazer, por exemplo, day trade, né? É um jogo mais de soma zero, não é? Agora, quando você vai alongando esse tempo, você pode fazer um negócio melhor para todo mundo, não é? Assim, vamos supor que você vende um fundo imobiliário, um bom momento, aquela pessoa que comprar no longo prazo, ela pode ter ali uma perspectiva de geração mesmo, de riqueza, né? Inclusive, a gente olha os fundos imobiliários de tijolo, né, com o aumento dos valores patrimoniais dos shoppings, galpões logísticos, etc. Tal. Então, a renda variável, ela é para o longo prazo, né, com pensamento ali de renda, e a gente aqui não vai pelos fundos, a gente realmente acredita nos, como você disse, né, os fundos listados, que a gente chama aqui de fundos de renda, né, os FIIs, FIAGROS e FIINFRA, como um grande complemento, até mesmo para a liberdade financeira do brasileiro, sabe? Eu acho que é muito possível, só que realmente essa parte da mentalidade é importante, né? Esse dado, por exemplo, que você trouxe, eu ainda não sabia, então é interessante da questão dos investidores com mais dinheiro estão comprando mais, e às vezes os pequenos, né, que era quem mais talvez deveria estar aproveitando essa oportunidade, estão vendendo. Então, realmente, esse trabalho educacional que a gente faz aqui, a gente acredita que é um trabalho super importante.